Feche os olhos por um instante e perceba que existe um movimento silencioso acontecendo além daquilo que sua mente consegue controlar. Há ciclos se abrindo, portas sutis se alinhando, frequências encontrando o ponto exato da sua necessidade, como se o universo começasse a reorganizar com delicadeza aquilo que por muito tempo pareceu travado dentro de você. Esta noite não chegou por acaso. Há uma razão para você estar aqui, ouvindo estas palavras, respirando mais fundo, permitindo que seu corpo desacelere e que sua mente, aos poucos, solte o excesso de peso que carregou ao longo do dia. Talvez você tenha chegado cansado, talvez tenha vindo buscando paz, talvez tenha sentido no fundo do peito que precisava de uma renovação invisível, mas profunda. E é exatamente isso que começa agora. Enquanto você se acomoda, permita que esta atmosfera envolva seus pensamentos com suavidade. Se em algum momento a tela escurecer, apenas receba isso como um convite gentil para mergulhar ainda mais fundo em si mesmo, porque mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. Cada palavra continua encontrando espaço dentro do seu subconsciente. Cada sensação de calma continua abrindo caminho. Cada vibração de abundância continua se expandindo em silêncio, mesmo quando a sua mente consciente já tiver se recolhido para descansar. Há um campo de energia sendo preparado dentro de você. Um campo fértil, receptivo, abundante, pronto para acolher prosperidade, paz, merecimento e novas possibilidades. Antes de seguir mais fundo, deixe aqui seu gesto de conexão com esta energia. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários a palavra prosperidade, como quem faz uma declaração mansa, porém poderosa, ao seu próprio destino. Quando você faz isso com intenção, você sinaliza para sua mente, para sua vibração e para o seu campo emocional que está pronto para receber uma nova frequência em sua vida. Nada disso é vazio. Toda a ação consciente carrega direção. Toda palavra repetida com fé se transforma em comando interno. Toda intenção clara começa a abrir passagens invisíveis. Agora respire devagar. Inspire como se estivesse puxando luz. Expire como se estivesse soltando antigas preocupações. Sinta que a cada respiração, uma energia mais elevada toca seu campo interior. O portal desta noite é simples e profundo. Deixar o subconsciente vibrar em abundância enquanto o corpo descansa. Sem esforço, sem pressa, sem tensão. Apenas permitindo. Durante muito tempo, talvez você tenha sido treinado a pensar na falta, a temer o amanhã, a duvidar da chegada da prosperidade, a acreditar que descanso e abundância não podem caminhar juntos. Mas esta noite um novo padrão começa a ser instalado. Enquanto você dorme, sua mente interna pode aprender a receber, pode aprender a confiar, pode aprender a manifestar, pode aprender que prosperar não é carregar peso o tempo todo, mas entrar em harmonia com uma frequência de merecimento, abertura e alinhamento. Imagine que acima da sua cabeça existe uma luz suave, dourada e serena. Essa luz pulsa em um ritmo calmo, como se repetisse silenciosamente um mantra de prosperidade sobre você. Eu recebo, eu permito, eu atraio, eu vibro em abundância. Essa luz desce devagar, tocando sua mente, acalmando os pensamentos acelerados, dissolvendo medos antigos, desfazendo nós emocionais ligados à escassez.
E à medida que essa energia se espalha, o seu subconsciente começa a entender que já não precisa mais viver em estado de alerta. Já não precisa se defender do bem. Já não precisa bloquear o fluxo da manifestação. Você está seguro para receber. Você está pronto para vibrar diferente. Você está entrando em sintonia com uma nova frequência. Nesta noite, tudo o que é pesado começa a perder força. Toda crença limitante começa a se afrouxar. Toda memória de fracasso começa a ser ressignificada pela energia da calma, da confiança e da expansão. O portal do descanso se transforma no portal da abundância. O sono se torna terreno fértil para novas programações. E enquanto o mundo lá fora silencia, algo bonito desperta dentro de você. Respire mais uma vez, sem pressa, e permita que a serenidade desta noite se acomode em cada parte do seu corpo. Sinta como se o ar ao seu redor estivesse mais leve, mais silencioso, mais favorável ao seu descanso. Existe uma sabedoria profunda dentro de você que continua funcionando mesmo quando seus olhos se fecham. Existe uma inteligência invisível no seu subconsciente que recebe, organiza, filtra e responde àquilo que você sente com mais constância. Por isso esta noite é tão importante. Porque enquanto o corpo relaxa, uma nova vibração pode ser semeada dentro da sua mente mais profunda. E aquilo que é semeado repetidas vezes no silêncio, com emoção e presença, começa a florescer na realidade. Talvez em muitos momentos da vida, você tenha sido conduzido a acreditar que prosperidade é algo distante, reservado para poucos, difícil de alcançar, quase sempre condicionado a muito sofrimento. Talvez tenha ouvido mais palavras de limitação do que de confiança. Talvez tenha aprendido a vigiar o pouco, a temer a perda, a se acostumar com o aperto. Mas agora, de forma mansa e poderosa, você começa a entrar em contato com uma nova frequência. A frequência da abundância não nasce apenas do que você possui. Ela começa no que você sustenta internamente. Ela cresce a partir da forma como sua energia se organiza, da maneira como seu subconsciente interpreta o mundo, daquilo que você repete para si mesmo antes de dormir, daquilo que você escolhe sentir quando tudo ao redor parece pedir medo. Nesta noite, você não precisa lutar para merecer. Você não precisa provar valor. Você não precisa correr atrás de tudo ao mesmo tempo. Há um trabalho sutil acontecendo agora, e esse trabalho acontece em outro ritmo. O ritmo da manifestação silenciosa. O ritmo da reorganização interna. O ritmo em que antigas programações vão sendo dissolvidas e substituídas por novas permissões. O seu subconsciente está ouvindo. O seu campo energético está ouvindo. O seu corpo emocional está ouvindo. E quanto mais você relaxa, mais receptivo se torna a essa nova impressão vibracional que começa a se instalar. Imagine agora que existe um portal luminoso diante de você. Não um portal distante, misterioso ou inacessível, mas um campo de passagem aberto exatamente nesta noite, exatamente neste instante, entre a versão sua que ainda carrega a memória da escassez e a versão sua que começa a vibrar prosperidade com naturalidade. Esse portal não exige esforço, ele exige presença, ele exige entrega. Ele exige apenas que você pare de resistir ao bem que deseja viver. Observe mentalmente esse portal brilhando com uma luz suave entre o dourado e o violeta, como uma fusão de paz, expansão e renovação.
Sinta que essa energia toca sua testa, seu peito, suas mãos e vai despertando a certeza de que você não nasceu para permanecer preso a padrões de limitação. Enquanto você ouve, seu subconsciente começa a aceitar novos comandos internos. Eu sou um campo favorável à abundância. Eu permito que a prosperidade encontre espaço em minha vida. Eu libero o medo da falta. Eu relaxo e recebo. Eu deixo que a energia da manifestação se organize dentro de mim. Essas frases não são apenas palavras soltas. Elas funcionam como mantras suaves, como chaves vibracionais, como instruções silenciosas que atravessam as camadas da mente racional e encontram o lugar onde os padrões mais profundos são formados. E é justamente nesse território que esta noite trabalha. Sem pressa, sem imposição, sem tensão. Apenas conduzindo sua vibração para um estado mais aberto, mais confiante, mais alinhado com o que você deseja materializar. Sinta agora que cada pensamento pesado começa a perder consistência. A preocupação com o amanhã já não domina como antes. A ansiedade sobre dinheiro, oportunidades, estabilidade e caminhos futuros começa a ser envolvida por uma energia mais alta, uma energia de reorganização. É como se seu subconsciente estivesse recebendo a mensagem de que não precisa mais sobreviver em modo de escassez. Não precisa mais interpretar a vida como ameaça constante. Não precisa mais manter portas internas fechadas por medo de se decepcionar. Você pode descansar. Você pode soltar. Você pode permitir que novas ideias, novas soluções, novas conexões e novas oportunidades encontrem você a partir de um estado de harmonia. Há uma vibração de prosperidade sendo ativada dentro do seu silêncio. Uma vibração que não grita, mas se expande. Uma vibração que não força, mas atrai. Uma vibração que não se apoia no desespero, mas na confiança. Quanto mais seu corpo desacelera, mais seu campo interno se abre para essa sintonia. E talvez você comece a perceber uma sensação diferente, como se algo dentro de você estivesse se aquietando e ao mesmo tempo se fortalecendo. Isso acontece porque o descanso verdadeiro não é vazio. O descanso verdadeiro é criador. Nele, sua energia se recompõe. Nele, sua mente se realinha. Nele, a lei da atração deixa de ser apenas uma ideia e começa a se tornar experiência, porque aquilo que você sustenta internamente por tempo suficiente acaba encontrando reflexo no mundo externo. Deixe então que esta noite se torne um ponto de virada dentro de você. Não porque tudo precise mudar de uma vez, mas porque uma nova direção já começou. Uma direção em que a abundância deixa de ser algo distante e passa a ser uma frequência cultivada. Uma direção em que prosperidade deixa de parecer uma promessa externa e passa a ser um estado interno em construção. Uma direção em que você entende que manifestar também é descansar sem culpa, receber sem medo, sonhar sem travas e dormir sabendo que a energia certa continua trabalhando a seu favor. O que você rega com calma, intenção e repetição começa a criar raízes. E o que cria raízes no subconsciente cedo ou tarde encontra forma, movimento e presença em sua vida. Agora permita que sua mente desça ainda mais fundo, como se estivesse entrando em um espaço interno onde não há pressa, não há cobrança, não há ruído. Apenas um campo sereno, onde sua energia pode finalmente respirar de outro jeito.
O seu subconsciente conhece caminhos que a mente acelerada não consegue perceber. Ele guarda memórias, padrões, sensações, crenças, comandos antigos e também guarda uma capacidade imensa de reorganização quando recebe a frequência certa. Esta noite, enquanto você se entrega ao descanso, algo precioso começa a acontecer. Sua vibração interna começa a se desprender da lógica da escassez e a se aproximar, com mais naturalidade, do fluxo da abundância. Durante muito tempo, talvez você tenha repetido pensamentos de preocupação sem perceber. Talvez tenha dormido carregando medos sobre dinheiro, futuro, estabilidade, contas, oportunidades e atrasos. Talvez o último pensamento antes de dormir, muitas vezes, tenha sido um peso. E o que acontece quando isso se repete por muitos dias é que o subconsciente passa a tratar esse estado como normal. Ele se adapta à tensão. Ele se habitua ao receio. Ele mantém a vibração presa ao campo da falta, porque acredita em silêncio que está protegendo você. Mas hoje começa uma mudança profunda. Hoje você ensina ao seu mundo interior que segurança também pode existir na calma, que receber também pode ser natural, que prosperidade não precisa ser um esforço doloroso o tempo todo, que sua energia pode aprender outra linguagem. Imagine que existe uma corrente suave de luz descendo do alto e entrando em você pelo topo da cabeça. Essa luz tem a textura da paz e o brilho da manifestação consciente. Ela entra devagar e percorre seu pensamento, tocando lembranças antigas, dissolvendo frases limitantes, apagando impressões de fracasso que ficaram presas em alguma parte da sua memória emocional. Você não precisa forçar nada. Apenas permita que essa luz encontre os lugares onde a escassez foi armazenada, lugares onde você ouviu que era difícil demais, lugares onde você sentiu que não conseguiria, lugares onde você associou prosperidade a culpa, medo, desgaste ou impossibilidade. E à medida que essa corrente luminosa toca esses pontos internos, tudo começa a ser reprogramado em silêncio. Talvez você sinta que ainda existe uma parte sua que tem medo de desejar muito, medo de criar expectativa, medo de confiar e depois se decepcionar, medo de abrir o coração para a abundância e ver as coisas não acontecerem no tempo que gostaria. Essa parte sua não precisa ser combatida. Ela precisa ser acolhida. Então, nesta noite, acolha essa parte com gentileza. Diga internamente a ela que tudo bem desacelerar, tudo bem soltar a vigilância, tudo bem baixar as defesas por alguns instantes, tudo bem permitir que o bem se aproxime sem suspeita, tudo bem aceitar que existe um universo de possibilidades se movendo além daquilo que os olhos podem ver neste momento. A energia da prosperidade é viva. Ela responde ao que você sente de forma repetida. Ela encontra passagem quando seu campo deixa de repelir por medo. Ela se aproxima quando sua vibração interna começa a sustentar merecimento, confiança, abertura e coerência emocional. E é por isso que o sono pode ser um momento tão poderoso de transformação. Quando o corpo descansa, as barreiras conscientes diminuem. Quando a lógica racional perde um pouco da força, o subconsciente se torna mais acessível. Quando você ouve palavras alinhadas à abundância nesse estado de relaxamento, elas deixam de bater apenas na superfície da mente e começam a entrar em camadas mais profundas. É ali que novos caminhos são formados.
É ali que a manifestação começa a ganhar terreno real. Sinta agora como se um mantra silencioso estivesse pulsando dentro do seu peito. Não precisa repetir em voz alta. Apenas receba a vibração dele. Eu mereço viver com leveza. Eu mereço abrir caminhos de prosperidade. Eu mereço paz ao lidar com o dinheiro. Eu mereço oportunidades alinhadas com o meu bem maior. Eu mereço abundância em todas as áreas da minha vida. Cada uma dessas afirmações funciona como uma semente, e talvez hoje você ainda não veja todos os frutos, mas a semente lançada no subconsciente fértil não se perde. Ela trabalha no invisível. Ela cria raiz. Ela se fortalece com repetição. Ela começa a alterar o padrão pelo qual você sente, pensa e reage diante da vida. Enquanto você se aprofunda ainda mais nesse relaxamento, imagine que à sua frente existe um grande rio de energia dourada fluindo com suavidade. Esse rio representa a abundância universal. Ele não corre com pressa, não faz barulho, não precisa provar nada. Ele simplesmente flui. Observe como essa imagem conversa com algo dentro de você. Durante muito tempo, talvez sua vida tenha parecido mais com retenção do que com fluxo, mais com bloqueio do que com movimento, mais com esforço do que com confiança. Mas agora você começa a se aproximar desse rio interno e, sem precisar mergulhar de uma vez, sem precisar mudar tudo em um único instante, você apenas vai colocando as mãos nessa água luminosa, sentindo que sua energia está sendo lavada de preocupações, carências e memórias de limitação. Essa água simbólica toca suas mãos e leva o medo de não ter o suficiente. Toca seu peito e leva a angústia do amanhã. Toca sua mente e leva pensamentos repetitivos de incapacidade. Toca sua história e começa a abrir espaço para uma nova narrativa. Uma narrativa em que você não está mais condenado a repetir ciclos de aperto. Uma narrativa em que seu subconsciente aprende a caminhar junto com sua intenção de prosperar. Uma narrativa em que o universo responde não apenas ao que você pede, mas à frequência que você sustenta. E nessa frequência, quanto mais paz, mais clareza. Quanto mais clareza, mais decisão consciente. Quanto mais decisão consciente, mais caminhos se revelam. Você não precisa saber agora exatamente como tudo vai acontecer. Não precisa ter todas as respostas antes de dormir. Não precisa resolver toda a vida nesta noite. O que você precisa é permitir que a sua vibração pare de sabotar aquilo que seu coração deseja viver, porque muitas vezes o bloqueio não está na ausência de possibilidades, mas no padrão interno que ainda espera a falta. E hoje esse padrão começa a ceder. Hoje sua energia aprende a descansar sem abandonar o propósito, aprende a relaxar sem perder a direção, aprende a entrar em um estado de receptividade onde o campo da manifestação pode operar com mais liberdade. Sinta então que o portal desta noite continua aberto. Um portal de reorganização vibracional, de limpeza emocional, de realinhamento interno. E à medida que você permanece aqui, ouvindo, respirando, desacelerando, o seu subconsciente começa a entender uma verdade simples e transformadora. Prosperidade não é um acidente. Prosperidade é uma frequência que pode ser cultivada. E você está cultivando isso agora, no silêncio, no descanso, na entrega, na serenidade desta noite. Deixe essa sensação continuar se aprofundando dentro de você,
como uma maré tranquila que sobe sem esforço, ocupando cada espaço interno que antes estava tenso, apressado ou preocupado. Há uma parte muito sensível do seu ser que responde à repetição do que você sente com mais constância. Se durante muito tempo essa parte foi alimentada por receios, dúvidas e memórias de limitação, agora ela começa a receber outra linguagem. Uma linguagem de expansão, confiança, receptividade e paz. E quanto mais você permite que o corpo repouse, mais essa nova linguagem encontra espaço para se fixar no seu subconsciente como um novo padrão de vida. Talvez você já tenha percebido que existem momentos em que tudo parece travar sem explicação. Caminhos que não se abrem, respostas que demoram, oportunidades que não se firmam, energia que se dispersa, planos que perdem força antes de amadurecer. Muitas vezes, isso não acontece apenas por causa do que está fora, mas também por causa da vibração que se repete dentro. Quando o subconsciente está condicionado à insegurança, ele mantém uma frequência de proteção rígida. Ele fecha antes de receber. Ele duvida antes de permitir. Ele espera a falta antes mesmo de reconhecer a chegada do novo. Por isso, esta noite é um ponto de recomeço silencioso. Você não está apenas descansando. Você está abrindo espaço para que seu mundo interior pare de resistir à abundância. Sinta agora como se um campo de energia suave envolvesse todo o seu corpo. Esse campo pulsa em perfeita harmonia com a ideia de prosperidade calma. Não a prosperidade ansiosa que cobra e pressiona. Não a prosperidade que nasce da comparação ou do medo, mas uma prosperidade limpa, alinhada, serena, firme. Uma prosperidade que começa na alma, toca a mente, percorre as emoções e depois se manifesta em decisões, oportunidades, encontros, soluções e caminhos concretos. Esse campo ao seu redor parece quase invisível, mas sua presença é real. Ele protege seu descanso e, ao mesmo tempo, reorganiza sua vibração. É como se o universo colocasse ao seu redor uma esfera de realinhamento para que, durante o sono, suas energias sejam suavemente conduzidas a um estado mais favorável ao fluxo do bem. Imagine que dentro dessa esfera existem palavras silenciosas, ecoando em frequência: portal de prosperidade, vibração de merecimento, manifestação em paz, fluxo de abundância. Essas palavras não chegam como ruído, elas chegam como códigos sutis que o subconsciente reconhece. E cada vez que essa frequência toca você, velhos registros vão perdendo força. Registros de cansaço extremo, registros de medo do fracasso, registros de culpa ao desejar mais, registros de pensamentos que associavam crescimento a sofrimento permanente. Tudo isso começa a se desfazer pouco a pouco, como uma névoa que se dissolve quando a luz aparece. Existe também um poder muito profundo nos mantras que se repetem em silêncio antes do sono. Mantras não precisam ser complicados para serem potentes. Eles precisam apenas estar carregados de presença. Então, deixe que essas verdades se movimentem dentro de você com simplicidade. A abundância me encontra em estado de paz. Meu subconsciente aprende a prosperar com leveza. O que é meu encontra o caminho certo até mim. Eu deixo a vida fluir de forma favorável. Minha energia se alinha com oportunidades, crescimento e realização.
Ao ouvir isso em um estado de relaxamento, sua mente interna começa a reorganizar associações profundas. Prosperidade deixa de significar tensão. Manifestação deixa de parecer algo distante. A lei da atração deixa de ser um conceito abstrato e passa a funcionar como reflexo do que você cultiva em seu campo vibracional. Talvez, em algum nível, você tenha aprendido a se sentir sempre em dívida com a vida, como se precisasse se provar o tempo todo, como se descansar fosse um risco, como se diminuir o ritmo significasse perder alguma chance. Mas nesta noite, seu corpo aprende outra sabedoria. O descanso também manifesta. O silêncio também cria. A calma também magnetiza. Quando você solta o excesso de controle e entra em coerência interna, uma nova ordem começa a se formar. E essa ordem não depende apenas do esforço visível. Ela depende da forma como sua energia se posiciona diante do que deseja. Você pode desejar com tensão ou com confiança. Pode pedir com medo ou com abertura. Pode sonhar com desespero ou com alinhamento. E hoje, você está treinando seu mundo interno para escolher a segunda frequência. Perceba agora sua respiração. Ela está mais lenta, mais profunda, mais serena. Isso por si só já altera o seu campo. Uma respiração desacelerada comunica segurança ao sistema interno. Um corpo mais calmo envia ao subconsciente a mensagem de que é possível baixar a guarda. E quando a guarda baixa, a receptividade aumenta. É nesse espaço que novas ideias podem surgir. É nesse espaço que o portal de manifestação permanece ativo. É nesse espaço que a abundância encontra menos resistência para se aproximar. Muitas vezes, você não precisa forçar mais. Precisa apenas parar de se fechar tanto. E essa abertura começa de dentro, quando a mente interna entende que receber não é perigoso e prosperar não é ameaça. Visualize então uma porta dourada se abrindo dentro do seu peito. Não há barulho, não há impacto, apenas uma abertura serena. Atrás dessa porta existe um ambiente amplo, iluminado, acolhedor. Esse lugar simboliza sua capacidade de receber. Talvez por muito tempo, essa porta tenha ficado apenas entreaberta. Talvez tenham existido dores, frustrações e atrasos que fizeram você trancá-la por medo de criar novas expectativas. Mas agora, essa porta se abre mais um pouco. E conforme se abre, o fluxo da vida começa a circular melhor. Ideias mais claras, emoções mais organizadas, sensações de merecimento mais estáveis, confiança mais silenciosa e firme, prosperidade mais próxima da sua vibração natural. Enquanto isso acontece, o seu subconsciente começa a registrar uma nova verdade. Eu não preciso permanecer preso a antigos ciclos de escassez para me sentir seguro. Eu posso construir segurança em outro lugar. Posso construir segurança na paz. Posso construir segurança na confiança. Posso construir segurança em uma relação mais harmoniosa com a vida, com o dinheiro, com as oportunidades, com o tempo e com o meu próprio valor. Essa mudança interna é profunda e, mesmo que ainda invisível aos olhos, ela produz consequências reais, porque todo novo resultado externo nasce antes de um novo estado interno sustentado com consistência. Permaneça nesse campo por mais alguns instantes. Deixe sua mente ouvir sem esforço. Deixe seu corpo afundar um pouco mais no descanso. Deixe a noite trabalhar a seu favor.
Deixe a energia da abundância encontrar raízes dentro do seu silêncio. Há muito se organizando agora, muito além do que você precisa compreender neste momento. E isso é bom. Nem tudo precisa ser entendido para começar a transformar. Agora tudo vai ficando ainda mais silencioso dentro de você, como se a noite tivesse encontrado um jeito de tocar não apenas o seu corpo, mas também aquilo que durante o dia fica escondido sob pressa, cobrança e distração. Existe uma profundidade em seu subconsciente que nem sempre se revela quando a mente está desperta e ocupada. Mas quando o descanso chega, quando a respiração se acalma e quando as palavras certas encontram o momento certo, essa profundidade começa a responder. E é nesse espaço mais íntimo que a abundância pode deixar de ser apenas um desejo distante e começar a se tornar uma vibração real, reconhecida e aceita por todo o seu ser. Há pessoas que passam anos desejando prosperidade, mas continuam internamente presas à expectativa da falta. Desejam crescimento, mas ainda vibram sobrevivência. Sonham com expansão, mas carregam uma programação invisível de medo, culpa ou rejeição ao receber. Por isso esta noite é tão valiosa, porque não se trata apenas de pensar positivamente antes de dormir. Trata-se de permitir que o subconsciente seja banhado por uma nova frequência. Trata-se de criar um ambiente interno em que a manifestação possa acontecer de maneira mais limpa, mais estável e mais alinhada. Trata-se de ensinar a sua energia que abundância também é segurança, que prosperidade também é paz e que receber não precisa gerar tensão. Sinta agora que existe acima de você uma espécie de céu interno, vasto e luminoso, como um espaço sagrado onde pensamentos antigos perdem força e novas possibilidades começam a se desenhar. Esse céu interior está cheio de pequenos pontos de luz, como estrelas vibrando códigos sutis de realização, abertura de caminhos e merecimento. Cada uma dessas luzes representa uma possibilidade que ainda não tomou forma completa no mundo visível, mas que já existe como potencial ao seu redor. Oportunidades que ainda não chegaram, soluções que ainda não se revelaram, encontros que ainda não aconteceram, respostas que ainda estão a caminho. E ao perceber esse céu interno, você compreende, ainda que de forma silenciosa, que a vida não está parada só porque seus olhos ainda não viram o próximo passo. Muitas vezes, o subconsciente se angustia porque interpreta o invisível como ausência. Ele não vê resultado imediato e conclui que nada está acontecendo. Não percebe movimento e imagina bloqueio definitivo. Não enxerga a ponte pronta e acredita que não existe caminho. Mas nesta noite você começa a substituir essa interpretação pela confiança vibracional. O invisível também trabalha. O silêncio também prepara. O intervalo entre um ciclo e outro também manifesta. Nem tudo o que está se organizando precisa ser anunciado antes de nascer. Há prosperidades que se formam em segredo até estarem prontas para aparecer. Há portas que só se abrem quando a sua energia já consegue sustentá-las com equilíbrio. Há respostas que precisam primeiro encontrar ordem dentro de você antes de encontrarem forma fora. E enquanto você relaxa, uma limpeza muito suave começa a acontecer em seu campo mental e emocional. Imagine que pensamentos de medo, memórias de aperto, sensações de limitação e preocupações repetidas estão sendo envolvidas por uma névoa de luz delicada, uma luz que não apaga sua história, mas retira dela
o peso excessivo. Tudo aquilo que antes parecia preso começa a circular com mais leveza. Tudo aquilo que parecia endurecido começa a se soltar. Você não está negando o que viveu. Você está permitindo que sua energia pare de girar somente em torno do que faltou, do que doeu, do que atrasou e do que preocupou. Nesta noite, sua mente aprende a olhar também para o que ainda pode florescer. Talvez você tenha se acostumado a esperar sempre pelo cenário mais difícil. Talvez tenha aprendido a se antecipar à dor para não ser surpreendido. Talvez tenha condicionado seu corpo a dormir tenso, como se precisasse continuar vigiando a vida até durante a noite. Mas observe como agora algo diferente começa a ser aceito dentro de você. Uma sensação de que é possível descansar sem abandonar seus sonhos. É possível soltar a tensão sem perder sua direção. É possível dormir e, ainda assim, continuar em sintonia com seus objetivos. Porque manifestar não é manter o corpo em alerta o tempo todo. Manifestar também é confiar que a energia certa continua trabalhando quando você permite que o silêncio cuide de você. Sinta então um novo mantra percorrendo sua mente de maneira calma e profunda. O que é verdadeiro para mim se aproxima em paz. Minha vibração se alinha ao fluxo da abundância. Meu subconsciente aprende a acolher prosperidade com naturalidade. Eu libero o hábito de esperar pela falta. Eu descanso em confiança e permito que a vida se organize de forma favorável. Receba essas frases como quem recebe gotas de luz caindo sobre um lago tranquilo. Não há esforço. Não há cobrança para acreditar intensamente. Há apenas abertura. E essa abertura já é suficiente para que o subconsciente comece a registrar um novo padrão. Toda vez que a mente relaxada encontra afirmações coerentes, repetidas com serenidade, uma nova rota neural se fortalece. Uma nova interpretação da realidade começa a se consolidar. A energia, quando sustentada com consistência, cria direção. Aquilo que você sente repetidas vezes antes de dormir não desaparece no vazio. Isso se imprime em você. Isso influencia a forma como acorda. Isso toca suas decisões, sua percepção, sua coragem de agir, sua capacidade de reconhecer oportunidades. O subconsciente não apenas armazena, ele participa, ele filtra, ele escolhe para onde sua atenção vai. Ele determina muito do que você percebe como possível ou impossível. Por isso, ao vibrar abundância nesta noite, você não está apenas buscando um estado bonito e passageiro. Você está treinando sua mente profunda a cooperar com sua prosperidade e não a sabotá-la. Visualize agora que uma corrente de prosperidade começa a circular de forma lenta pelo seu corpo. Ela entra pelos pés, sobe pelas pernas, passa pelo ventre, toca o peito, percorre os braços, chega à garganta, à testa e ao topo da cabeça. Em cada ponto onde essa corrente passa, ela deixa uma mensagem de reorganização. Nos pés ela diz: você pode caminhar em novos terrenos. No ventre ela diz: você pode criar sem medo. No peito ela diz: você pode receber sem culpa. Nas mãos ela diz: você pode construir com confiança. Na mente ela diz: você pode pensar a vida com mais expansão. E no alto da cabeça ela diz: você está ligado a um fluxo maior do que imaginava. Tudo isso vai tornando seu descanso mais profundo e sua vibração mais clara. O portal desta noite continua ativo. Um portal interno, silencioso, verdadeiro.
Não é algo distante de você. É um estado que está sendo cultivado agora. A cada respiração, você se torna menos refém da tensão e mais disponível para o fluxo. A cada palavra recebida, você se torna menos identificado com a escassez e mais aberto à manifestação. A cada instante de entrega, seu subconsciente vai entendendo que prosperidade pode ser, sim, uma linguagem natural dentro da sua vida. Permaneça assim por mais alguns instantes, deixando tudo se acomodar sem pressa, sem necessidade de controlar, sem obrigação de compreender cada movimento. O que importa agora é que algo em você já começou a mudar, e essa mudança, por mais silenciosa que seja, tem força suficiente para alterar a direção dos próximos ciclos. E à medida que essa mudança silenciosa se fortalece dentro de você, uma nova sensação começa a ocupar o lugar onde antes havia excesso de preocupação. É como se o seu interior finalmente entendesse que não precisa mais permanecer preso à atenção para continuar atento à vida. Durante muito tempo, talvez você tenha confundido alerta com proteção, preocupação com responsabilidade, cansaço com esforço verdadeiro. Talvez tenha acreditado que relaxar demais faria você perder oportunidades, que descansar enfraqueceria sua força, que soltar o controle abriria espaço para o caos. Mas nesta noite o seu subconsciente começa a aprender outra verdade. A calma também organiza, a paz também fortalece, o descanso também prepara, e a abundância encontra muito mais espaço para florescer quando não precisa atravessar uma muralha de medo para chegar até você. Agora imagine que dentro da sua mente existe uma grande sala interior, um lugar profundo onde ficam guardadas as impressões que você foi acumulando ao longo dos anos sobre dinheiro, merecimento, realização, crescimento e prosperidade. Talvez essa sala tenha ficado por muito tempo cheia de vozes antigas, frases de limitação, lembranças difíceis, sensações de insegurança, ecos de experiências que fizeram você acreditar que receber era complicado, que crescer era arriscado, que prosperar era para poucos. Observe essa sala sem julgamento. Apenas perceba que ela existe. E agora, com a suavidade desta noite, comece a ver esse espaço sendo lentamente transformado. As paredes ficam mais claras. O ar fica mais leve. O peso das memórias começa a se dissolver. Tudo aquilo que parecia fixo demais começa a perder rigidez. Nesse lugar interno, uma nova vibração está sendo instalada. Não com força, não com imposição, mas com constância. A vibração de uma vida mais aberta ao fluxo. A vibração de alguém que para de rejeitar o bem por medo de sofrer de novo. A vibração de quem começa a entender que merecimento não precisa ser conquistado pela exaustão. A vibração de quem aprende a confiar no movimento da vida sem abandonar a própria direção. Quando essa frequência entra em seu subconsciente, ela não muda apenas pensamentos soltos. Ela altera a base sobre a qual muitos pensamentos nascem. E quando a base muda, os frutos mudam também. Muda a forma como você percebe as oportunidades. Muda a maneira como reage às dificuldades. Muda a energia com que se levanta, escolhe, aceita, recusa, cria e permite. Sinta então que um portal continua se abrindo dentro dessa sala interior. Um portal de reprogramação. Um portal de alinhamento. Um portal onde a antiga identidade ligada à escassez
começa a ser substituída por uma nova identidade vibracional, a identidade de alguém que se reconhece como canal de abundância, alguém que pode viver com mais harmonia, com mais fluxo, com mais paz. Alguém que deixa de associar prosperidade à tensão constante e começa a associá-la à ordem, clareza, abertura e coerência. E talvez você perceba que, ao ouvir essas palavras, alguma parte sua relaxa ainda mais, como se finalmente se sentisse autorizada a receber uma nova forma de existir. Muitas vezes, a manifestação não demora apenas por fatores externos. Ela demora porque o subconsciente ainda está preso à imagem de quem você foi durante períodos difíceis. Continua agindo como se nada pudesse mudar. Continua esperando novos problemas, mesmo quando novos caminhos tentam surgir. Continua selecionando pensamentos alinhados à falta, porque foi treinado a sobreviver assim. Mas agora, um novo treinamento está acontecendo. Seu subconsciente está sendo exposto a outra frequência, uma frequência mais limpa, mais elevada, mais favorável. E quanto mais você mergulha nesse relaxamento, mais profundamente essa nova informação se acomoda. Você não precisa fazer força para isso. Basta continuar permitindo. Imagine agora que sobre essa grande sala interior começa a cair uma chuva de luz dourada, suave e constante. Cada gota contém uma mensagem silenciosa de reorganização. Algumas dizem que é seguro prosperar. Outras dizem que é seguro confiar. Outras dizem que é seguro crescer. Outras dizem que é seguro ter paz e ainda assim avançar. Essa chuva toca as crenças endurecidas e vai amolecendo o que estava rígido. Toca lembranças de perda e devolve neutralidade. Toca pensamentos repetitivos de limitação e retira deles a autoridade que pareciam ter. Pouco a pouco, seu mundo interno vai ficando mais receptivo, mais claro, mais disponível para uma realidade diferente daquela que por muito tempo se repetiu. E conforme essa luz se espalha, você começa a perceber que a abundância não é somente dinheiro, embora possa tocar profundamente sua vida financeira. Abundância também é sensação de espaço interno. É clareza para enxergar saídas. É paz para decidir sem desespero. É energia para criar. É disposição para continuar. É confiança para reconhecer que a vida pode, sim, mudar de direção. Prosperidade é um estado que alcança sua mente, seu corpo, suas emoções, suas relações, sua capacidade de acreditar de novo. E quando esse estado é cultivado antes do sono, ele se infiltra nas camadas mais profundas da sua programação mental, atuando onde muitas mudanças reais começam. Talvez você esteja entrando agora em um ponto ainda mais sensível do seu descanso, um ponto em que o corpo já pesa de forma agradável, a mente já não quer correr tanto e a alma começa a se abrir com mais facilidade. Nesse ponto, permita que um mantra muito simples acompanhe sua respiração. Ao inspirar, receba: eu permito. Ao expirar, solte: eu confio. Inspire novamente: eu permito. Expire novamente: eu confio. Esse ritmo é poderoso porque ensina ao seu sistema interno que não é preciso se contrair para viver. Não é preciso endurecer para se proteger. Não é preciso fechar a porta para evitar a dor. É possível construir segurança sem bloquear a chegada do bem. É possível manter discernimento sem perder receptividade.
É possível descansar e ainda assim permanecer alinhado com seus sonhos. Agora visualize, no centro do seu peito, uma chama suave e estável. Não uma chama agitada, mas uma presença luminosa, firme e silenciosa. Essa chama representa a sua capacidade de atrair para a vida aquilo que combina com sua vibração mais verdadeira. E nesta noite, essa chama está sendo alimentada por paz, por merecimento, por abertura e por intenção consciente. Quanto mais ela se fortalece, menos espaço sobra para a antiga sensação de insuficiência. Quanto mais ela cresce, mais o seu subconsciente entende que você não precisa continuar vivendo em sintonia com a escassez para se sentir familiar com a vida. Você pode se familiarizar com a abundância, pode tornar o bem mais natural, pode tornar o fluxo mais reconhecível, pode acostumar sua energia à chegada do que é favorável, e assim, sem pressa, sem exigência, sem qualquer necessidade de controlar resultados imediatos, você vai permitindo que o invisível faça a parte dele. Há algo sendo reordenado em seus pensamentos mais profundos. Há algo sendo limpo em sua relação com o futuro. Há algo sendo restaurado em sua capacidade de esperar o bem sem ansiedade. E tudo isso continua acontecendo enquanto você apenas respira, solta o peso do dia e deixa a noite cumprir sua função sagrada de reorganizar aquilo que a correria muitas vezes desorganizou. Permaneça nesse espaço interno por mais alguns instantes. Sinta a vibração da abundância como quem sente uma música distante e serena, mas inconfundível. Ela está aí. Ela está se aproximando da sua linguagem interna. Ela está criando intimidade com seu subconsciente. E quanto mais essa intimidade cresce, mais natural se torna viver em alinhamento com prosperidade, paz e manifestação consciente. Permita que tudo dentro de você continue desacelerando, como se a própria noite estivesse ajeitando seus pensamentos com mãos leves, colocando cada sensação no lugar certo, retirando excessos, dissolvendo pressões, desfazendo ruídos. Há uma inteligência silenciosa operando agora em seu interior, uma inteligência que não precisa se apressar para produzir transformação. Ela trabalha no ritmo do descanso, no ritmo da entrega, no ritmo em que o subconsciente deixa de resistir e começa, enfim, a cooperar com a vida que você deseja viver. E talvez seja isso que torna este momento tão especial. Você não está tentando forçar a abundância. Você está permitindo que ela encontre um espaço verdadeiro dentro de você. Muitas vezes, sem perceber, a mente se acostuma mais facilmente com o peso do que com a leveza. Ela reconhece a preocupação como algo familiar. Reconhece o aperto como paisagem conhecida. Reconhece a ansiedade como mecanismo constante. E quando algo começa a ficar mais calmo, mais aberto, mais promissor, uma parte interna pode até estranhar, como se a paz fosse novidade demais. Mas nesta noite, você está ensinando o seu subconsciente a reconhecer o bem como algo seguro. Está ensinando sua energia a não recuar quando sente a aproximação de um novo ciclo. Está ensinando sua mente a se acostumar com frequências mais elevadas de merecimento, prosperidade e tranquilidade. Sinta agora como se, acima do seu corpo, se abrisse um grande campo de luz suave, um espaço vibracional, onde todas as intenções puras de abundância começam a se reunir em seu favor. Esse campo não pesa, ele acolhe, ele não exige,
ele organiza. É como uma atmosfera invisível de manifestação consciente, na qual cada pensamento de confiança gera expansão, cada emoção de gratidão abre passagem, cada instante de entrega fortalece seu alinhamento com o fluxo da vida. Você não precisa enxergar esse campo com os olhos para saber que ele existe. Basta perceber a forma como seu peito se aquieta, como sua respiração se aprofunda, como sua mente começa a se afastar do estado de luta e a se aproximar do estado de recepção. Talvez você esteja começando a perceber que prosperidade não é apenas aquilo que chega depois. Prosperidade também é o estado interno que prepara a chegada. É a forma como você se sente antes mesmo de ver o resultado. É o campo vibracional que se constrói quando sua alma deixa de implorar a partir da carência e passa a se alinhar com a confiança. A manifestação se fortalece quando você não vibra somente o desejo, mas também a certeza mansa de que existe movimento acontecendo. E nesta noite, essa certeza está sendo cultivada em você de forma profunda. Seu subconsciente está recebendo novas permissões. Permissão para acreditar de novo. Permissão para receber sem culpa. Permissão para se expandir sem medo. Permissão para viver uma relação mais leve com o futuro. Imagine então que, bem no centro da sua mente, existe um jardim que durante muito tempo ficou à espera do cuidado certo. Talvez ele tenha sido tomado por ervas de medo, galhos de preocupação, sombras de desânimo, marcas de experiências antigas que dificultaram o florescimento. Mas agora, esse jardim interno começa a ser restaurado. A terra está ficando fértil outra vez. O ar está ficando mais limpo. A energia está sendo renovada. E sementes de abundância estão sendo colocadas ali, uma a uma, com delicadeza. Sementes de prosperidade financeira. Sementes de caminhos abertos. Sementes de merecimento. Sementes de paz emocional diante da vida material. Sementes de coragem para receber o novo. Sementes de manifestação consciente, alinhada ao seu bem maior. Essas sementes não são lançadas ao acaso. Elas são nutridas pela vibração que você sustenta agora. Cada vez que seu corpo relaxa, a terra desse jardim se abre mais. Cada vez que você solta uma preocupação, mais espaço se cria. Cada vez que uma frase de confiança toca seu subconsciente, uma nova raiz começa a se formar. E talvez hoje você ainda não veja as flores, mas já existe vida ali. Já existe movimento. Já existe reorganização. Porque nada do que é plantado com presença no campo interno se perde. O subconsciente guarda, nutre e devolve em forma de percepção, atitude, abertura, magnetismo e direção. É por isso que tantas mudanças começam no invisível antes de ganharem nome na matéria. Deixe então que alguns mantras suaves circulem pelo seu interior como água serena irrigando esse jardim. Eu sou terreno fértil para a abundância. Minha mente aprende a vibrar prosperidade com naturalidade. O fluxo da vida encontra espaço em mim. Eu me abro para oportunidades alinhadas. Meu descanso fortalece minha manifestação. Receba essas frases como quem recebe luz em silêncio. Elas não precisam convencer à força. Elas apenas precisam permanecer. Com repetição, com calma, com constância, elas começam a substituir o idioma antigo da falta por uma nova linguagem de expansão. Enquanto isso, o seu corpo continua compreendendo que a noite não é apenas pausa.
A noite também é preparação. O sono não é somente interrupção do esforço. O sono também é reconfiguração interna. Há ajustes que acontecem melhor quando você para de interferir tanto. Há soluções que se aproximam quando sua energia deixa de empurrar e começa a confiar. Há portais que se abrem quando o coração desacelera e a mente abandona a necessidade de controlar cada detalhe. O portal desta noite continua diante de você, silencioso e ativo. Um portal entre a vida vivida no automático e a vida construída com mais consciência vibracional. Um portal entre a escassez repetida por hábito e a prosperidade cultivada por alinhamento. Um portal entre a tensão constante e a paz que magnetiza. Talvez bem no fundo, você já saiba que existe uma versão sua mais leve, mais aberta, mais próspera, mais segura. Uma versão sua que não vive em guerra com o amanhã. Uma versão sua que confia mais nos processos, que sente menos culpa ao desejar o bem, que consegue sustentar esperança sem ansiedade. E esta noite é um encontro com essa versão. Não como fantasia distante, mas como possibilidade real que começa a ganhar forma dentro do seu subconsciente. Quanto mais você descansa nessa frequência, mais ela deixa de parecer estranha. Quanto mais ela se repete, mais familiar se torna. Quanto mais familiar se torna, mais facilmente sua energia passa a escolhê-la. Sinta então que toda a área do seu peito se expande com suavidade, como se a respiração abrisse um espaço novo em você. Nesse espaço, deixe entrar a sensação de que o bem pode, sim, alcançar sua vida de forma concreta. Deixe entrar a sensação de que você pode viver mais alinhado com abundância e serenidade. Deixe entrar a sensação de que nem tudo depende de esforço exaustivo, porque há momentos em que o maior movimento é permitir. E agora é exatamente isso que você está fazendo. Permitindo, recebendo, soltando, confiando. A noite continua trabalhando a seu favor. Seu subconsciente continua ouvindo. Sua energia continua se reorganizando. Seu jardim interno continua sendo preparado para florescer. E sem que você precise fazer mais nada, além de permanecer aqui em presença e descanso, a nova frequência vai se consolidando devagar, profundamente, verdadeiramente, como algo que veio para ficar. Agora a sua mente já começa a se afastar ainda mais do ritmo do dia, como se cada palavra recebida abrisse um espaço maior de silêncio, um espaço onde o peso das preocupações perde força e a vibração da abundância encontra terreno para permanecer. Há algo muito bonito acontecendo dentro de você neste momento. Não é barulhento, não é apressado, não precisa provar nada. É uma transformação que acontece com delicadeza, mas com profundidade. E muitas vezes são justamente as mudanças mais silenciosas que criam as raízes mais fortes. O seu subconsciente está sendo conduzido a um novo estado, um estado em que prosperidade não é apenas um desejo repetido, mas uma frequência assimilada, sentida, acolhida e pouco a pouco reconhecida como parte possível da sua vida. Enquanto o seu corpo repousa, imagine que todo o seu campo interno começa a se alinhar como um grande instrumento afinado pela calma. Aquilo que estava disperso vai se organizando. Aquilo que estava tenso vai cedendo. Aquilo que estava fragmentado vai encontrando unidade. O seu mundo interior não precisa mais permanecer dividido entre querer receber
e temer o que pode acontecer depois. Nesta noite, você aprende a unir intenção e confiança. Aprende a desejar com serenidade. Aprende a se abrir sem desespero. Aprende a deixar que a energia da manifestação circule com mais liberdade por dentro de você. Talvez uma das grandes curas que acontecem agora seja esta: a cura da associação entre abundância e sofrimento. Em algum momento da vida, muitas pessoas aprenderam que para ter mais, é preciso viver sempre em sacrifício extremo, em tensão contínua, em estado permanente de cobrança. E quando essa programação se instala, o subconsciente passa a entender que prosperidade custa paz. Então, ele resiste, ele cria bloqueios sutis, ele recua diante do novo, ele confunde proteção com limitação. Mas hoje essa associação começa a ser desfeita. Seu mundo interno começa a compreender que a abundância verdadeira também pode caminhar com descanso, equilíbrio, clareza e suavidade. Prosperidade não precisa ser uma violência sobre a alma. Ela pode ser uma expansão harmoniosa do que já existe de melhor em você. Sinta então que uma luz muito suave começa a preencher cada pensamento seu com uma nova mensagem. Essa mensagem diz que a vida pode ser mais favorável do que o medo permitiu imaginar. Diz que existem soluções que se aproximam quando sua energia deixa de empurrar tudo com exaustão. Diz que há caminhos que se revelam quando a mente se aquieta e o coração para de esperar somente pelo pior. Diz que você não precisa continuar sendo refém de antigas interpretações sobre merecimento, dinheiro, oportunidades e crescimento. Você pode escrever uma nova experiência a partir do que escolhe vibrar repetidamente no espaço do descanso. Imagine agora que toda a região da sua testa se torna mais leve, como se a pressão mental do dia se desfizesse ali, como se pensamentos cansados estivessem sendo tocados por uma energia morna e pacífica. Essa energia dissolve a necessidade de resolver tudo agora. Dissolve a cobrança de ter respostas imediatas. Dissolve o impulso de tentar controlar até aquilo que ainda está no invisível. E quando essa pressão mental diminui, o subconsciente se abre ainda mais, porque ele deixa de operar sob o comando da urgência e passa a operar em estado de receptividade. É nesse estado que a vibração da abundância se torna mais fácil de ser absorvida. É nesse estado que a lei da atração encontra coerência interna. É nesse estado que sua energia deixa de emitir falta e começa a emitir alinhamento. Perceba também a região do seu peito. Talvez exista ali um espaço antigo de cansaço, uma memória emocional de frustrações, atrasos, promessas não cumpridas, fases em que você sentiu que fazia muito e recebia pouco. Agora imagine que esse lugar é envolvido por uma presença dourada, acolhedora e restauradora. Essa presença não apaga sua história, mas devolve fôlego a ela. Ela mostra ao seu coração que as experiências difíceis não precisam definir a frequência do seu futuro. Mostra que decepções passadas não precisam se transformar em bloqueios permanentes para a chegada do bem. Mostra que seu campo emocional pode, sim, voltar a confiar sem se sentir ingênuo. Pode voltar a esperar com serenidade. Pode voltar a se abrir para a abundância, como quem se abre para a luz da manhã depois de uma longa noite. Neste ponto do seu descanso, permita que algumas verdades suaves atravessem seu interior como mantras de reconstrução.
Eu não preciso viver em alerta para merecer prosperidade. O bem pode se aproximar de mim com leveza. Meu subconsciente aprende a confiar no fluxo da vida. Eu libero antigas tensões ligadas ao medo da falta. Eu permito que a abundância encontre espaço dentro de mim. Cada uma dessas afirmações toca camadas profundas do seu ser. E ainda que sua mente consciente já esteja mais lenta, mais próxima do sono, o subconsciente continua ouvindo com clareza, continua recebendo, continua organizando, continua construindo novas referências. Agora imagine que você está deitado em um grande campo silencioso, sob um céu noturno muito limpo. Acima de você, estrelas brilhando com suavidade. Ao redor, uma atmosfera de paz que parece protegê-lo por inteiro. Nesse campo não há carência, não há corrida, não há comparação. Há apenas presença, respiração e alinhamento. E enquanto você permanece nesse cenário interno, sente que do céu desce uma frequência invisível de prosperidade serena. Ela toca seu corpo inteiro como um vento leve, carregando códigos de abertura, merecimento e manifestação. Essa frequência entra em você sem resistência. Ela desce pela mente, repousa no peito, circula pelo ventre, alcança as pernas, os pés e depois volta a subir, criando um fluxo contínuo. E quanto mais esse fluxo circula, mais seu interior se acostuma com a ideia de que receber pode ser natural. Talvez esta seja uma das maiores mudanças. Tornar natural aquilo que antes parecia distante. Tornar familiar a sensação de fluxo. Tornar reconhecível a energia da abundância. Tornar habitual uma relação mais pacífica com o futuro. O subconsciente se move pelo que se repete. Ele aprende pela constância. E nesta noite você está ensinando algo novo a ele. Está ensinando que a prosperidade pode ser sentida antes mesmo de ser vista por completo. Está ensinando que a manifestação começa na coerência vibracional. Está ensinando que descanso, energia, portal interno, mantra e intenção podem caminhar juntos, formando um campo real de transformação. Continue então sem esforço algum, apenas recebendo, apenas permitindo que a noite faça em você o que o dia, muitas vezes, não consegue fazer por causa do excesso de ruído. Seu interior está sendo reorganizado, seu campo está ficando mais claro. Sua relação com a abundância está sendo redesenhada de um modo mais calmo, mais maduro, mais profundo. E mesmo que tudo isso aconteça em silêncio, os efeitos se espalham. Porque aquilo que muda dentro com consistência, cedo ou tarde começa a alterar também a forma como a vida responde ao seu redor. Neste ponto da noite, quase tudo dentro de você já começa a se render a um descanso mais profundo, como se a própria alma entendesse que já não precisa carregar o peso do dia para dentro do sono. Há uma entrega silenciosa acontecendo agora. O corpo já não quer lutar, a mente já não quer correr. E o subconsciente, mais aberto, mais receptivo, mais sensível, começa a acolher com ainda mais facilidade tudo aquilo que vem sendo semeado em seu interior. É nesse nível de profundidade que a vibração da abundância encontra um lugar estável para permanecer. Não como uma ideia passageira, não como um pensamento bonito que logo se perde, mas como uma presença que começa a fazer parte da sua paisagem interna. Talvez você consiga sentir que algo em você já não está igual ao que estava no início.
Talvez não saiba explicar exatamente o que mudou, mas existe uma sensação mais macia, mais confiante, mais espaçosa. Isso acontece porque quando o subconsciente recebe repetidamente uma frequência de calma, merecimento e abertura, ele começa a alterar sua forma de interpretar a vida. O que antes parecia ameaça começa a perder força. O que antes parecia distante começa a parecer possível. O que antes parecia bloqueado começa a dar sinais de movimento. E isso não acontece por mágica vazia. Acontece porque sua energia interna vai deixando de alimentar os antigos padrões de escassez e começa a sustentar uma nova coerência vibracional. Durante muito tempo, talvez você tenha se acostumado a acreditar apenas naquilo que podia tocar de imediato. E quando o resultado não vinha rápido, alguma parte sua se enchia de tensão, dúvida ou desânimo. Mas esta noite convida você a uma confiança mais profunda, uma confiança que não depende apenas do que já está pronto no mundo visível. Uma confiança que entende que o invisível também prepara, que o silêncio também organiza e que muitas manifestações começam muito antes de ganhar nome, forma e presença diante dos olhos. Há muito se movendo agora em camadas que você não precisa controlar. Há respostas procurando o tempo certo. Há oportunidades se organizando. Há alinhamentos sutis se formando entre sua vibração, suas escolhas futuras e o fluxo maior da vida. Sinta então que uma paz mais madura desce sobre você. Não apenas a paz de quem está com sono, mas a paz de quem começa a aceitar que não precisa dominar todos os processos para continuar sendo conduzido. A paz de quem entende que prosperidade também exige receptividade. A paz de quem deixa de apertar tanto o futuro com medo de perdê-lo. A paz de quem aprende a se mover por dentro com mais suavidade, permitindo que o subconsciente pare de trabalhar contra aquilo que o coração deseja viver. Quanto mais essa paz se instala, mais o campo da manifestação se fortalece, porque a abundância responde melhor quando encontra espaço, fluidez e coerência, e não somente urgência e tensão. Imagine agora que existe uma grande maré dourada vindo lentamente até você. Ela não invade, não assusta, não arrasta. Ela apenas chega com presença e serenidade. Essa maré representa a abundância se aproximando da sua frequência. Ela traz consigo soluções, ideias, caminhos, proteção, clareza e expansão. Cada onda dessa maré toca uma parte sua, que antes estava endurecida pelo medo. Toca a mente que se preocupou demais. Toca o peito que se cansou de esperar. Toca o ventre que segurou a ansiedade. Toca as mãos que quiseram controlar tudo. E ao tocar, ela não exige nada. Apenas ensina seu sistema interno a receber. Ensina que é possível ser visitado pelo bem sem imediatamente levantar barreiras. Ensina que a chegada da prosperidade não precisa gerar desconfiança, mas alinhamento. Seu subconsciente está aprendendo, neste exato instante, a tornar mais natural o que antes parecia estranho. Natural sentir paz ao pensar no futuro. Natural imaginar caminhos mais abertos. Natural se perceber capaz de viver uma realidade mais abundante. Natural dormir sem levar consigo a obrigação de resolver tudo antes do amanhecer. Quando essa naturalidade começa a ser construída, a energia muda. E quando a energia muda, sua percepção muda. Você passa a enxergar melhor.
Passa a reconhecer oportunidades que antes passariam despercebidas. Passa a agir com mais clareza. Passa a sentir menos resistência interna diante do novo. A manifestação não acontece apenas porque você deseja. Ela se fortalece quando sua energia deixa de rejeitar o que deseja. Permita então que um novo conjunto de mantras suaves circule pela sua mente mais profunda, como se fossem sons quase invisíveis ecoando num templo interior. Eu descanso e continuo em alinhamento com a abundância. Meu subconsciente coopera com a prosperidade que desejo viver. O que está destinado ao meu crescimento encontra passagem até mim. Eu libero o hábito de esperar pela dificuldade. Eu permito que a vida me surpreenda de forma favorável. Essas afirmações chegam ao lugar onde novas interpretações começam a nascer. E mesmo que você já esteja mais perto do sono, talvez até com os pensamentos flutuando de maneira mais lenta, tudo continua sendo recebido. Tudo continua se organizando dentro de você. Há um portal ainda aberto em seu interior, e agora ele parece mais amplo, mais sereno, mais estável. Um portal entre o velho padrão de sobrevivência e a nova frequência de merecimento. Um portal entre a mente que teme e a mente que confia. Um portal entre o coração cansado e o coração disponível para florescer novamente. Esse portal não precisa ser cruzado com esforço. Você já está atravessando-o ao permitir esta experiência. Cada respiração tranquila é um passo. Cada pensamento que solta o peso é um passo. Cada instante em que você deixa de lutar contra o invisível é um passo. E assim, sem ruído, sem tensão, sem qualquer rigidez, você vai se aproximando da versão sua que sabe receber, que sabe confiar e que aprende a vibrar abundância mesmo no silêncio. Talvez o mais importante agora seja apenas isso: não interromper esse movimento com pressa, não exigir provas imediatas daquilo que já começou a ser plantado. Não voltar a apertar o coração com cobranças antigas. Apenas permitir que essa nova frequência continue se acomodando. A noite é sábia quando você deixa. O subconsciente responde quando encontra repetição e serenidade. A energia se reorganiza quando você para de alimentá-la com medo. E a prosperidade encontra caminho quando sua vibração começa a se tornar compatível com ela de forma contínua. Então, descanse ainda mais. Sinta o corpo mais pesado, mais solto, mais entregue. Sinta a mente como um lago calmo que já não precisa refletir a tempestade do dia. Sinta que a abundância não está sendo perseguida agora. Ela está sendo acolhida, está sendo reconhecida, está sendo autorizada a permanecer. E enquanto a noite se aprofunda, tudo em você vai entendendo de forma cada vez mais íntima que existe sim uma nova forma de viver, de sentir e de se abrir para o bem. E essa nova forma já começou a nascer dentro do seu descanso. Agora não há mais necessidade de apressar nada dentro de você. A noite já fez seu trabalho suave, profundo e silencioso, e tudo o que precisava encontrar espaço, começou a encontrar. Seu corpo sabe descansar. Sua mente sabe desacelerar. Seu subconsciente sabe receber aquilo que foi semeado ao longo desta jornada de calma, presença e realinhamento. Mesmo que você já esteja entre o sono e a escuta, mesmo que seus pensamentos já estejam mais distantes e o silêncio ocupe quase tudo, ainda assim existe um movimento bonito acontecendo em seu interior. A abundância continua sendo acolhida, a prosperidade
continua sendo reconhecida. A nova vibração continua se acomodando com delicadeza nas partes mais profundas do seu ser. Talvez agora você perceba que não precisa carregar nenhuma tensão para o restante da noite. Não precisa continuar segurando perguntas, antecipando cenários ou tentando resolver o amanhã antes que ele chegue. Há uma inteligência maior organizando o que precisa ser organizado. Há uma energia de alinhamento atuando em silêncio. As sementes de manifestação repousando no solo fértil do seu subconsciente. E o mais importante é que você já não está diante dessa experiência como alguém fechado, desconfiado ou em luta. Você está mais aberto, mais macio por dentro, mais disposto a permitir que o bem encontre passagem. E isso, por si só, já transforma muito. Sinta que toda a região do seu peito se aquieta ainda mais, como se um calor sereno envolvesse seu coração e retirasse dele os últimos vestígios de pressa. A sua respiração segue tranquila. O seu corpo repousa com mais profundidade. Sua mente já não precisa insistir em velhos padrões de escassez, porque uma nova linguagem começou a se tornar familiar. A linguagem da confiança. A linguagem do merecimento. A linguagem da prosperidade que não agride, não cobra, não pesa, mas chega como fluxo, como ordem, como abertura. Nesta noite, você ensinou ao seu subconsciente que é possível dormir em paz e, ainda assim, permanecer em sintonia com seus desejos mais profundos. Ensinou que o descanso não interrompe a manifestação. Ensinou que a calma também cria. Ensinou que o silêncio também prepara. Imagine então que uma luz muito suave continua acima de você, como um campo de proteção e abundância, acompanhando todo o seu sono. Essa luz vela seus pensamentos, acalma suas emoções, organiza suas energias, e tudo aquilo que antes parecia confuso vai sendo colocado em outro lugar dentro de você. O que era medo vai cedendo espaço à confiança. O que era aperto vai cedendo espaço ao fluxo. O que era resistência vai cedendo espaço à permissão, sem esforço, sem ruído, sem cobrança. Apenas no compasso certo da noite, no tempo certo do seu interior, no ritmo exato em que a alma descansa e o subconsciente aprende. Agora você pode simplesmente soltar. Soltar o excesso, soltar o controle, soltar a necessidade de vigiar a vida o tempo inteiro, soltar o hábito de esperar sempre pelo cenário mais difícil, soltar as memórias vibracionais que por tanto tempo associaram o futuro à preocupação e prosperidade à tensão. Tudo isso pode se afastar de você nesta noite como névoa que perde força quando a luz chega. E no lugar que se abre, algo novo se instala. Uma sensação mais limpa, uma sensação mais favorável, uma sensação de que existe, sim, um fluxo de abundância capaz de alcançar sua vida, quando sua energia deixa de se fechar tanto. Se em algum momento do seu sono você mergulhar ainda mais fundo, deixe que isso aconteça naturalmente. Tudo continua agindo. Tudo continua encontrando o lugar certo dentro de você. Sua mente interna continua ouvindo em silêncio. Seu campo continua sendo harmonizado. Sua vibração continua sendo conduzida a uma frequência mais estável, mais aberta, mais coerente com a prosperidade que você deseja viver. Não há urgência, não há atraso. Há apenas um processo bonito se consolidando, como a noite consolidando estrelas num céu tranquilo. E assim, com suavidade, você encerra este momento, não como quem fecha algo,
mas como quem continua sendo cuidado pelo invisível. Continue respirando leve, continue permitindo, continue repousando sob essa atmosfera de calma, confiança e abundância. Permita que tudo continue se organizando dentro de você, no tempo certo. Siga com essa sensação de calma e confiança. Tudo encontra o seu lugar quando você permite. Gratidão.